para falar sobre identidade judaica. É terça-feira, é dia de ser judeu. É um ciclo de palestras promovidos pela Univri e pela SICAP. A Univri é uma entidade que congrega várias famílias que estão morando ali na região do Vale do Itajaí. Na verdade, são 52 cidades, pegando Camboriú, pegando Balneário Camboriú, Itajaí, indo até Blumenau. É uma comunidade emergente, muito ativa, que já fez várias atividades na área de filantropia, educação, ciclo de palestras, e agora estamos em parceria com a SICAP. Douglas, fala um pouquinho da SICAP aí para a gente e do que aconteceu na semana passada. Pois é, pessoal, boa noite. Meu nome é Douglas, eu sou representante aqui da SICAP, Congregação Israelita Capixaba, que assim como a Univri mais recente, a SICAP já tem alguns poucos anos a mais do que a Univri nesse caminho nosso, né, de manter uma chama do judaísmo acesa em lugares tão longínquos, né, como o Espírito Santo, por exemplo, que não tinha nenhuma comunidade judaica. E semana passada, nós fizemos a nossa primeira palestra com o professor Sérgio Feldman, professor da Universidade Federal do Espírito Santo, aqui da SICAP, e foi uma palestra super interessante, porque muitas vezes a gente se questiona, o que é ser judeu? É uma pergunta que várias pessoas nos fazem, judeus, não judeus, pessoas que têm curiosidade em saber o que é, mas muitas vezes a gente não tem uma resposta clara para dar. Então, o que a gente pensou? Trazer o tema para que a gente possa ouvir dos nossos convidados, segundo a orientação deles, segundo a visão deles, o que é ser judeu? E hoje nós trouxemos o Daniel Weiss, que é presidente da União do Judaísmo Reformista, da qual a SICAP e a Univri têm o maior prazer em fazer parte. E o que o Daniel vai falar para nós hoje, Éter? Então, o Daniel, gente, ele é médico cirurgião, com especialização em aparelho digestivo. Ele é reconhecido pelo Colégio Americano de Cirurgiões em Advanced Trauma Life Support. Possui dezenas de artigos e publicações em sua área de especialização, incluindo cirurgia geral e oncologia. Paralelamente, o Daniel sempre atuou de forma dinâmica nas comunidades judaicas, incentivando a participação de jovens, a filantropia, ações educativas. Uma de suas áreas de destaque são os sistemas de educação reflexiva, tecnologias de informação e comunicação e as metodologias ativas. O doutor Daniel é, atualmente, como o Douglas avisou e já nos informou, presidente da União do Judaísmo Reformista, setor seccional América Latina. Daniel, seja bem-vindo. E para começar a tua apresentação, vamos te lançar uma pergunta que o pessoal já tinha postado para nós nas redes sociais. Daniel, nos explica como é que surgiu e por que surgiu o judaísmo reformista. Porque, afinal de contas, já existiam várias comunidades judaicas, umas mais apegadas à lei, outras um judaísmo mais místico, um judaísmo laico. Então, por que mais uma divisão? E avisando o pessoal, podem ir colocando suas perguntas, observações, comentários pelo chat que nós encaminhamos aqui para o Daniel responder. Então, Daniel, com você a palavra. Seja bem-vindo. Boa noite, Ethel, boa noite, Douglas, boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Tá? É um prazer estar aqui participando desse projeto e acho que tem tudo a ver a gente estar sucedendo aí a apresentação do Sérgio Feldman, porque a gente se vê obrigado a trazer algumas coisas do ponto de vista histórico para situar e colocar a nossa discussão, né, e começar a responder as perguntas. Eu, além da tua pergunta, vou me permitir usar alguns disparadores também para a gente poder, assim, engrossar o caldo da nossa conversa. Então, eu acho que, resumidamente, a resposta é para sobreviver judaicamente, num mundo onde a ideia de comunidade passa a não existir mais de uma forma isolada. Então, o judaísmo reformista, ele surge como uma forma de conciliar a integração na sociedade com os valores judaicos. Então, é um redesenho, é uma reconfiguração que é utilizada,
e que vai fazer com que essas pessoas que assim se identificaram preservem a sua natureza judaica de uma nova forma, que foi, né, também sofrendo alterações ao longo do tempo. Algumas vezes ela se afastou de algumas coisas que eram importantes e depois, ao longo da trajetória, retornou a considerar a inclusão dessas coisas das quais ela havia se afastado, e vice-versa, o contrário. Então, eu gostaria de saber se eu posso compartilhar uma tela com algumas coisas que me vieram assim, que eu acho que são importantes para a gente usar para discussão. Posso? Sim, Daniel, pode compartilhar, já está liberado aqui, pode colocar na tela compartilhada. Um instantinho. Deixa eu só ver, porque os comandos estão bem na frente de onde eu tenho que apertar. Aqui. Pronto. Dá para ver, né? Bom, acho que é super apropriado, né? Apesar da nossa história como povo ser uma história longínqua, e como a gente tem pouco tempo, eu vou fazer um salto para exatamente esse momento onde a gente consegue situar coisas que estão nas rotas desse judaísmo do qual a gente vem falando. E aqui a gente tem uma representação em pintura do momento em que Napoleão chama os judeus para congregarem e responderem perguntas a fim de se emanciparem na sociedade francesa. Por que isso é importante, assim? Porque é o momento em que a gente detecta essa digamos assim, saída, né, daquele ambiente comunitário restrito, intramuros, para uma possibilidade de integração que para muitas pessoas, para muitos judeus, poderia ser, digamos assim, aquela liberdade ou aquela conquista daquele lugar que alguns almejavam dentro da sociedade e que tinham dificuldade. Para outros foi um sentimento contrário, inclusive de medo, de o que vai acontecer comigo, porque a minha identidade ela é 100% judaica, tudo que eu sei fazer, religião não é uma parte da minha vida, religião é o que eu sou judeu, né, que era como as pessoas se identificavam antes. Então isso soltou uma série e aí na balança dos benefícios, né, e riscos, se detectou que isso era um movimento interessante, não teve dúvida assim, disso. Então foi eleito foi digamos, convidada a participar, convocada pelo imperador, né, uma assembleia de notáveis, que o ano disso aí é 1806, né, se a gente puxar pela história do Brasil, 1808 foi o ano, se não me engano, que eles vieram para cá, né, a família real, acho que se não me engano, né. Então, 1806, um pouquinho antes, é o momento que isso está acontecendo aí. Então, essas movimentações em torno de chamar a Assembleia de Notáveis, de pedir para se reunirem, aconteceram nesse momento aí. Aí, a gente tem, né, perguntas que foram feitas nesse momento. Olhem, eu vou me permitir ler as perguntas que foram feitas por Napoleão e os seus assessores e tal para a comunidade judaica. Era importante entender como é que funcionava a comunidade judaica e como é que ela iria se integrar. E percebam o nível de perguntas que foram feitas. É legal que os judeus tenham mais de uma esposa? Então, monogamia são monogâmicos? Não são monogâmicos. Dá para divorciar? Pode se casar com um cristão, uma judia com um cristão, um judeu com uma cristã? Aos olhos judaicos, os franceses que não são judeus, eles são irmãos ou são estranhos? Qual a conduta que a lei judaica prescreve para os franceses que não são de religião judaica? Os judeus nascidos na França e tratados pela lei como cidadãos franceses reconhecem a França como seu país? São obrigados a defendê-lo numa guerra? São obrigados a obedecer às leis e seguir as instruções do Código Civil? Perceba assim, por exemplo, numa guerra, e aí eu tenho, por exemplo, uma guerra entre países, e no outro país também tem judeus.
Essa é a preocupação. Era um momento também também que as revoltas, as lutas, as guerras eram bastante frequentes, né? Então, não apenas saber dentro de casa como que era, mas, enfim, como que ia ficar a relação com os outros judeus de outros países? Quem elege os rabinos? Como é que é esse processo de escolha? Tem regras? É por uso e costume? Né? Até onde que vai o poder de um rabino? São todas perguntas que para nós assim parecem hoje assim, a gente saberia destrinchar isso, mas isso era totalmente um mistério, porque não é dentro da comunidade que essas informações circulam e para fora é cheio de mitos, né? E hoje em dia também ainda são cheios de algumas coisas. Então, por que que eu trago isso aqui? Não só pelo ponto de vista histórico, mas, né, isso aqui depois vai ser a regra para o judaísmo reformista. Esse tipo de perguntas, ele vai surgir naturalmente por parte dos próprios judeus ao serem confrontados com a realidade do nosso mundo. Como é que eu faço, né? Né, agora tem uma situação de que, por exemplo, no suicídio, né? Tem uma suicídio. A pessoa tem... Hoje se tem um entendimento muito maior sobre as doenças mentais, sobre as enfermidades que acometem a pessoa e que podem levar a pessoa, né, numa depressão maior, assim, uma coisa mais séria, a tentar contra a sua própria vida. Será que as mesmas regras, elas permanecem? Será que a gente não tem que entender um pouco melhor isso? Então, a gente começa a ter também perguntas e respostas, espaços de discussão e fóruns de discussão dentro, né, da nossa realidade, que é o judaísmo reformista, que vão acontecer na Europa, nos Estados Unidos, vão gerando as famosas responsas rabínicas, assim, né? De forma que você vai hoje no CCAR, no site deles, e você põe ali, ó, to submit a question to the response committee. Please email Rabbi Joan Friedman. E você manda para lá. E aí você vai ter, né, da letra A até a letra Z, inúmeros tópicos de discussão com coisas muito interessantes, assim, que fazem parte de perguntas do nosso dia a dia. Adultério, né, AIDS, né, crianças adotadas, né. Aqui a gente vê uma responsa da CCAR, que é a central, digamos assim, que congrega os rabinos americanos reformistas, uma responsa de 1891 sobre cremação. Tá? Então, assim, 1891 estamos falando de judeus reformistas dos Estados Unidos reunidos para discutir cremação. Uma pergunta sobre same-sex marriage, casamento de pessoas do mesmo sexo. Perguntas sobre validar um processo de conversão que foi totalmente conduzido dentro das normas e que chegou dentro de um ponto que, ou por causa da pandemia, ou por causa de uma cidade muito separada, pequena, você tem um rabino local e você tinha possibilidade de chamar mais outros 2 rabinos e eles estão muito longe ou estão impossibilitados de comparecer presencialmente. O que se pensa sobre isso? Problemas do mundo moderno. Então, todas essas coisas que não estão, infelizmente, elas não estão na Torá, não estão no Talmud, mas o racional delas pode estar. Eles vão buscar fontes judaicas e não judaicas relevantes para tentar ajudar a fazer esse tipo de resposta. Eu acho que isso é o mais importante, né, da visão judaica reformista, é que a gente mantém esse espírito de valorizar os nossos textos, mas complementá-los com outras observações que não vão, digamos assim, ferir os nossos valores, assim, né? E que vão, inclusive, até ajudar a gente a entender melhor e formar um juízo melhor sobre a situação, né? Dando um salto aqui com outro disparador que a gente pode usar depois, né? Para o nosso Estado de Israel, né? A importância das lideranças, né? A importância das lideranças na condução do processo assim, dos valores judaicos, né, da implantação dos valores judaicos. E aí não falo só das lideranças rabínicas, mas assim, lideranças em geral, assim, né, em outros sentidos, inclusive políticos. Aqui, casualmente, é um rabino que é político também, que é o Gilad Kariv, que hoje é um rabino reformista, né, que é uma liderança importantíssima no nosso movimento em Israel. Foi coordenador do IMPJ, que é o Israel Movement for Progressive Judaism, Reform and Progressive Judaism, e que hoje é um membro da Knesset.
e que foi mal recebido por alguns dos seus colegas que pertencem a outras vertentes que tem assim, digamos, o excluem, né, ou tentam excluir. Aqui a gente tem, né, o espaço do Kotel, né, o espaço igualitário do muro, que agora vimos há poucos dias aí, foi de novo, né, sofreu, né, com esse levante aí de jovens ortodoxos contra o grupo que estava ali rezando, né, quer dizer, um espaço igualitário, que já é uma conquista. Não era o ideal era que fosse né, o espaço inteiro compartilhado, mas tem um espaço específico que é para o serviço igualitário, e esse espaço foi atacado de novo. Quer dizer, a gente precisa, né, além de trabalhar do ponto de vista religioso, teológico, para explicar os nossos questionamentos, a gente precisa evoluir também como cidadãos, como povo, como, né, seres humanos, assim. Então, essa implantação de medidas que busquem a diminuir diferenças e a congregar e a incluir, elas precisam acontecer, e algumas vezes estão dentro das possibilidades de muitas pessoas, que, né, às vezes só falta um empurrãozinho para elas se interessarem um pouco mais, para participarem. Então, acho que, tipo, também faz parte da vida comunitária esse caminho, essa trajetória de buscar, né, as lacunas, onde eu posso mais ajudar, onde que eu posso ser útil, o que eu posso fazer para transformar um pouco mais em realidade aquelas coisas que eu leio, né? O próprio Gilad Kariv, né, ele faz uma ironia pesadíssima, assim, né, sobre as pessoas que atacaram ali o grupo de judeus, né? Ele diz assim, bom, eu vou chorar por eles, né? Eles gritam e amaldiçoam, né, esse grupo que está aqui rezando, né, e depois eles vão rezar, quer dizer, vão pedir para Deus e vão mostrar devoção por Jerusalém. Qual é a coerência nisso, né? Qual é onde que está né, o equilíbrio desse posicionamento aí, né? Então, eu acho assim que do ponto de vista do judaísmo reformista, que eu vou parar de compartilhar, a gente tem individualmente a possibilidade de se enriquecer, de praticar um judaísmo que seja relevante para a nossa casa, para o nosso lar. Comunitariamente, a gente tem possibilidade também de atuar na vida comunitária como líderes, né? Acho que quem quer que esteja lidando em comunidade tem que buscar sempre também um caminho educacional importante. Ethel e Douglas, eu sei que vocês, por exemplo, estão dando para nós aí um exemplo na prática, assim, de como fazer isso, né? Então, acho que essa educação continuada judaica, ela é super importante, sempre está discutindo algum tema, né? Acho que isso é super, super válido. Acho que do ponto de vista, assim, da justiça, né, da parte democrática, assim, acho que são coisas importantes a gente ter sempre, né, nas nossas comunidades, o máximo de transparência nas escolhas das pessoas, né, tudo ser discutido e sempre às claras. Acho que isso é muito importante, né, e do ponto de vista de movimento, eu acho que a gente tem uma grande conquista que é a World Union, que é a União do Judaísmo Reformista Mundial, assim, né, que ela nasceu em 1926, né, e nasceu em Londres, hoje tem sede em Jerusalém, né, e ela é, digamos, responsável, abriga, digamos, numa estimativa de 1,8, 2 milhões de indivíduos que estariam identificados aí com o judaísmo reformista, assim, né, e dos quais a gente está aqui no braço, né, sul-americano, né, o latino-americano, melhor dizendo, e junto com outras regionais, né, e com os movimentos em Israel, né, que é o movimento reformista de Israel, que também hoje tem 50 e poucas comunidades, né, afiliadas. Há pouco tempo atrás tinha 2 ou 3, assim. Algo que tem crescido. Acho que é algo que é importante, né? Foi desde o primeiro momento, quando a sede da World Union mudou dos Estados Unidos para Jerusalém, o desejo, né, de que
se a gente tivesse forte em Israel, a gente estaria bem, né? Então, chancela, né, a nossa legitimidade de uma forma mais bonita, assim, né? E quem visitou sabe que o espaço é super bonito mesmo ali em Israel, né? Onde a gente está muito perto do Kotel ali e tal. E eu acho que a parte de educação de líderes religiosos, ou seja, dos rabinos, ela sempre andou em paralelo com o desenvolvimento comunitário. Então, os lay leaders, tipo os líderes comunitários, e as comunidades que estão no guarda-chuva da World Union, elas também trabalham em parceria com as escolas rabínicas que estão formando os futuros, né, rabinos, líderes religiosos, Shlichei Tzibur, Hazanim, etc., educadores judaicos, etc., e que vão levar essa pegada judaica liberal reformista para as nossas comunidades e para os nossos jovens, né? Então a gente tem aí pelo menos 4 ou 5 ou 6 escolas judaicas, uma aqui na América Latina, que é o Instituto de Formação Rabínica Reformista, que tem a sede em Buenos Aires, tem o Hebrew Union College, que é nos Estados Unidos, que tem algumas sedes ali. A primeira foi fundada em 1875 em Cincinnati, e tem outras, né? Tem outros campos, né? Outros campi, e tem inclusive o de Jerusalém. Tem na Europa também, tem o Lübeck também, em Londres. Me ajuda, eu tenho em Moscou também, né? Temos uma também em Amsterdã, tá? E tem o Geiger, na Alemanha. Pode ser que tenha me fugido alguma, assim, mas todas essas escolas estão continuamente, né, botando no, entre aspas, mercado ou no mundo judaico, né, pessoas extremamente qualificadas, e se as pessoas não sabem, o Douglas e a Ethel serão algumas dessas pessoas aí que estarão aí nos ajudando aí na vida comunitária com bastante qualificação, assim. Eu acho que é isso, assim, eu acho que é um trabalho de parceria. E, finalmente, assim, para coroar isso aí tudo, eu acho que tem também a parte sionista, né, que é bem importante. Eu comecei a falar um pouco disso, depois parei, que, né, o movimento reformista, ele se reconciliou, ele teve realmente, assim, um momento, né, que eu acho que é devido à parte ali daquela, digamos assim, visão de que poderia haver um conflito em você se identificar com Israel e fazer parte de uma outra nação. Num primeiro momento, foi um posicionamento talvez até automático de tentar renunciar em algum, não sei se estrategicamente, provavelmente até não, assim, acho que foi realmente por sensação de que não tinha outra escolha a ser feita naquele momento, assim, e tentar transformar mais um lado religioso, mas logo se viu, assim, poucos anos depois, eu acho que 20 anos, não sei, alguma coisa assim, já saiu, né, novos posicionamentos se reconciliando com de que o Estado de Israel ele faz parte assim, indissociável do ser judaico, assim, né? Então, hoje em dia, com muito orgulho, a gente tem, né, o movimento reformista tem, né, uma participação no ambiente sionista, na arena sionista, que é através do movimento Artseinu, né? Então, acho que algo importante, porque na arena sionista em que se discute coisas relacionadas a partidos políticos, inclusive também lobbies ortodoxos, é muito, muito, muito válido, importante, crucial, assim, que se discute também, né, os valores reformistas e que isso transborde para o mundo real, assim. Às vezes isso nem sempre acontece na velocidade que a gente gostaria ou na intensidade que a gente gostaria, mas é importante estar representados. Então, eu acho que, assim, voltando para a pergunta inicial, quando você escolhe o judaísmo reformista, vamos pensar naquelas pessoas historicamente lá para trás, assim, né? Ou era isso, ou elas iam ser completamente assim, essas sim iam ser assimiladas, não iam ser mais nada. Elas iam ser assimiladas à sociedade da época. Então, elas, para não se assimilarem, e como elas não iam voltar para dentro de uma congregação fechada, elas procuraram os referenciais das religiões da época e tentaram construir alguma coisa, né, que fosse, digamos assim, judaica e que tivesse, né, essa pegada assim mais moderna, introduzir a linguagem, né,
falada no país, né? Que isso, aliás, não é nenhuma novidade judaica, né? Quer dizer, o Talmud ali, os livros que foram feitos em aramaico, não foram feitos em hebraico. Quer dizer, até alguns são em hebraico, mas, tipo, era a língua que era falada. Então, quer dizer, tu vê um Sidur em francês, um Sidur em alemão e tal, isso não é uma modernidade, assim, isso é uma coisa que judaicamente foi usada em outros momentos, né? Então, nós temos o Kadish até hoje em aramaico dentro do Sidur, né? Então, isso. Botar, né, a Bimá virada para frente, para a congregação, introduzir a música para ser uma coisa mais chamativa, né? Enfim, todas essas coisas, elas tiveram o seu lugar para tentar, digamos, bom, vai ser assim agora, bom, como é que nós vamos fazer, então? Nós vamos continuar sendo judeu, vamos fazer disso alguma coisa legal, séria, né, teológica, etc. Acho que é por aí a coisa. E aí sofreu, né, mudanças, né? E hoje a gente tem, finalizando, a gente tem ainda resquícios em algumas congregações, por exemplo, nos Estados Unidos, assim, e próprio alguns lugares da Europa, assim, a gente tem locais em que você olha para a comunidade, você entra, você vê, você tem um serviço ali e tal, eles se apresentam como reformistas e tem uma pegada um pouco diferente, mais clássica, assim, que faz parte dessas idas e vindas, né, ajustes, e aí você tem um espectro grande, assim, né? E o reformismo de alguns lugares não é igual ao outro, assim, né? Uma comunidade nem é afetado de formas diferentes, assim. Daniel, estão chegando aqui já várias perguntas, eu vou tentar desmembrar, porque tu abriu muitas frentes, não é? Então tem muitas coisas para perguntar. Inclusive, quando você colocou aquela lista interessantíssima do Napoleão, né? E como você mesmo comentou, muitas são perguntas que continuam, né, até hoje, então depois a gente pode voltar. Mas tem uma primeira pergunta aqui que é o seguinte, que é uma colocação que às vezes a gente vê também, eu já vivenciei isso, não sei se o Douglas vivenciou na comunidade dele. Muitas pessoas acusam, entre aspas, ou dizem que as pessoas se tornam judeus reformistas porque, entre aspas, é mais fácil ser judeu reformista do que ser um judeu ortodoxo. Como é que tu vê essa colocação? Tu acha que é mais fácil? O que significa isso? O que está por trás disso? Então, essa é a primeira pergunta aí para começar o nosso bate-bola. Não, eu não sei se é uma questão de facilidade, assim, né? Eu acho que tu tem uma responsabilidade até maior, assim, para poder. Isso que eu acho que, assim, uma coisa é você, digamos, se identificar como um judeu reformista, a outra coisa é você levar a situação, o seu modo de ser judaico light e não ter uma denominação assim, oficial, assim, entendeu? Eu acho que a partir do momento que você se identifica com o judaísmo reformista, é porque você desenvolveu um interesse por esse tópico, assim, e que você vai se identificar e vai procurar conhecer. A partir do momento que você conhece, você consegue, digamos, arranjar as explicações necessárias ou encontrar, né, as perguntas e talvez as respostas para aquilo que você faz na sua vida, assim, para que tenha uma coerência aquilo, entende? Então, nesse sentido, eu acho que até é uma responsabilidade que é tão grande quanto, assim, a de um judeu de outra linha, assim, né? Agora, talvez, olhando externamente, né, uma pessoa possa... Eu me identifico como um judeu reformista. Uma pessoa pode ser judia, não afiliada, e levar uma vida muito próxima, assim, como a minha, assim, mas não ter esse domínio, assim, para ela não bateu a necessidade de ficar explicando, ficar buscando, assim. E tem que respeitar, essa pessoa também, né, ela vai, talvez, ir na sinagoga tem um outro significado para ela. Não necessariamente dela ter que se identificar com isso, talvez é o lugar que os pais iam, os avós iam, não sei. Tem várias, as pessoas ali, quando você vai ali, tem, sei lá, 100 pessoas. Cada uma vai ali por um motivo, entende? É muito difícil da gente... E isso é difícil a gente explicar para as pessoas, assim, né? Mas eu não acho que é questão de facilidade, não. Baseado aí no que você acabou de falar, a gente ouve muito, principalmente de linhas mais ortodoxas, que o judaísmo reformista é o judaísmo que não segue nada, ou seja, eles não são sérios, os processos de conversão
não valem nada porque eles não seguem a Alahá da forma como tem que ser, né, na visão deles. Como que a gente pode refutar essa situação com pessoas que buscam, inclusive, o movimento reformista, pois se identificam com ele, mas ficam com medo de assumir essa identidade por uma possível situação em que a pessoa seja rechaçada? A história do movimento fala por si só, né? A denominação ali dentro do nosso espectro a mais consistente do mundo, a que tem maior poder de retenção, né, que tem um guarda-chuva de organizações bem amplo, assim, que vão desde a parte comunitária, rabínica, jovem, sionista. Então, assim, acho que isso tem um lastro, assim, né? Isso não é uma coisa assim que surgiu do nada. Tem escolas acadêmicas, assim, com nível, né, digamos, super respeitado, assim, né? Algumas, como o Hebrew Union College, com, né, fundação antes de 1900, né? Então, assim, a gente tem assim, e líderes, né, do movimento que, além de pessoas escolarizadas, assim, doutores e mestres, né, são pessoas que foram líderes também na parte civil, assim, né, e se projetaram como, assim. O próprio fundador do Hebrew Union College, do Wise, esse foi uma pessoa super importante, né? Tem vários que dá para citar, não vou agora, assim, porque vai ser injustiça e deixar algum de fora certo, assim. Mas eu acho que se você começa a estudar um pouco sobre como o movimento se formou e se consolidou, você refuta isso, né? Do ponto de vista rabínico, eu não sou rabino, né? Então eu fico devendo, assim, né, para dar assim uma explicação consistente sobre a Alahá reformista, mas a Alahá ela é um processo dinâmico, assim, e essa é a diferença, é o entendimento da Alahá clássico, tradicional, ortodoxo. Ele vai buscar fontes finitas, né? Que são aquelas fontes que você já sabe quais são, assim. Para definições na parte reformista, é o mesmo princípio que a gente comentou agora há pouquinho das responsas, assim, você vai recorrer, né, a explicações que são as nossas tradicionais, né, as seminais judaicas, as que vieram depois, há outras que são relevantes também do mundo, né, científico, por exemplo, para algumas finalidades, né, e aí você vai montar, né, uma resposta coordenada, né? Então você tem, por exemplo, esses organismos aí que são também centenários, tipo o Central Conference of American Rabbis. Tipo, o pessoal não é da cada um da sua cabeça, se discute, se vota, se chega a momentos assim que você olha o arquivo e você vê ali, por exemplo, de casamento de pessoas do mesmo sexo, em momentos que isso aí foi negado e depois isso aí foi aceito. Você vê que tem uma sequência de discussão, que houve isso, né? Que cada vez que se reviu a posição, se trouxe uma outra linha de sustentação para mudar, não é assim, a la louca, assim, né? E do ponto de vista de conversão, isso também segue os critérios mais assim, alinhados como movimento, né? Então, as comunidades, elas são filiadas, né, às regionais da World Union, e elas seguem essas diretrizes, né? E não só as diretrizes do ponto de vista religioso, mas também se busca também a atender ao que no momento o Estado de Israel está pedindo, entende? Então não adianta tu prometer coisas que depois você não pode entregar. Então, eu acho que a gente tem uma responsabilidade comunitária que ela transcende ali o momento do curso da conversão, que é o tópico que você perguntou também ali, né? Ela vai ter impacto lá na frente, se aquela pessoa daqui a pouco quer se mudar, entende? Fazer aliar. Então, tu não pode simplesmente vender uma aula de curso de conversão sem ter, né, como é que vai terminar esse curso, como é que vai ser validado depois. Todas as nossas comunidades, elas têm o caminho certinho feito para isso aí. Aqui nós não estamos falando né, a gente está falando de conversão para finalidades de aliar, a gente não está falando de aceitação pelo rabinato
de Israel, que é um outro tema, que isso aí já é uma discussão ainda bem mais complexa, assim, né? Mas a seriedade, ela existe, assim, né? A gente consegue refutar, é você parar, assim, um pouco e ter uma conversa, porque também não é assim, imediato, tem que sentar um pouco e explicar, ó, qual é a tua dúvida, qual é a questão que você está preocupado, né? O que você viu das outras, o que te disseram, né? Então, acho que é por aí, acho que a gente vê bastante seriedade nesse trabalho e eu acho que ele tem que permanecer assim, acho que é algo que é bem importante. Às vezes é um pouco burocrático, mas faz parte. Daniel, aproveitando esse gancho dessa questão que você comentou agora, da aceitação pelos rabinos, da Rabanut em Israel, a pergunta que chegou aqui, eu sei que tu é presidente, né? Tem que ser diplomático também. É complicado, né? Mas a pergunta é a seguinte: o movimento reformista, como vários outros, não é? Não só o reformista, mas pregam na base do judaísmo uma mensagem de paz, de acolhimento, de você incluir os diferentes enfim, respeitar o outro, não é? Mas como é que a reforma, ou um judeu mais liberal, pode interagir quando se dá uma situação como a que nós vimos agora em Tisha B'Av, dos judeus agredindo? Como é que você pode abrir e dizer assim, vou dialogar, se o outro não quer dialogar? Como é que nós fazemos uma situação dessa? Como é que tu vê isso? O diálogo democrático para quem quer acabar com a democracia. No fundo, é essa a questão. Qual é o limite desse abraçar o outro? O judaísmo, ele é baseado no contraditório, né? Na presença dos contraditórios à mesa, né? No debate, né? No Shammai, no Hillel, ele é baseado nisso, assim, em visões discordantes e até que se chega a um ponto ali, né? E todas as vezes em que a gente teve coisas extremas na nossa história, isso foi nocivo, assim, né? Iniciativas que feriram povos, que feriram o povo, que resultaram em massacres, quer dizer, a gente teve más experiências por esse tipo de comportamento mais impulsivo, algumas inclusive bíblicas, outras históricas, assim, né? Então, o que eu acho? Tem aquela coisa que se não me engano, é o paradoxo acho que de Popper, eu acho, não sei, é o cara que diz que tu não pode ser, tu precisa ser intolerante com o intolerante, tu não pode, não é possível tolerar o intolerante, porque senão daqui a pouco é tu que sucumbe, assim. Então, acho que, assim, por um lado, a disposição para estar sentado à mesa para dialogar. Acho que a mesa é o lugar do diálogo. Acho que isso é uma coisa importante, assim. Se você sai da mesa, você fechou uma porta. Também a gente sabe, você vai conversando, você vai vendo, você vai conhecendo, você vai, assim, entendendo que tem algumas posições que elas não vão ser mudadas. Nesse caso, é um desgaste, uma perda de energia que não pode ser um enfrentamento direto com aquela pessoa, mas tem que ser, digamos assim, com aquilo que é representado, que é aquilo que está na discussão, tem que tirar o foco dela. Acho que é um pouco de comunicação não violenta, entendeu? Tem que tirar o foco daquela pessoa específica ali. Eu sei que é difícil na hora, né? Como é que eu vou tirar o foco? O cara tá nos expulsando daqui. Então, vamos abstrair a questão física do momento ali, mas, digamos, como é que eu lido com esse conflito ali, né? Assim, ó, a gente não vai poder recuar do nosso lugar, do nosso espaço, né? A gente tem que fazer todos os meios possíveis para que aquilo ali seja mantido de uma forma democrática, protegida, porque aquilo é um direito, né, de todos, né? E isso é um trabalho o Estado de Israel é um Estado novo, né? Muito novo. É uma coisa que vai um tempo, assim, mas a gente não pode, assim, desmobilizar, assim. Acho que o movimento, assim, o exemplo das mulheres do muro, né? Por exemplo, as mulheres do muro, elas eram contra Daniel, só um minutinho. Explica para o pessoal que está nos acompanhando, que tem muita gente que não sabe o que é essa expressão, as mulheres do muro. Explica para o pessoal o que é isso. As mulheres do muro, Women of the Wall, são as mulheres que começaram a
fazer serviços religiosos, num primeiro momento em Rosh Chodesh, e, enfim, elas têm esse serviço tradicional de Rosh Chodesh e tal, e elas são de diversos espectros religiosos, inclusive até algumas mais ortodoxas, assim, né? E isso gerou uma reação, assim, né, do ponto de vista dos ortodoxos, muito ruim, assim, de enfrentá-las, de gritarem, de perturbarem o serviço, de interromperem e tal. Então, isso é sempre um momento de tensão quando elas vão lá, porque o serviço delas, se você assiste, assim, né, elas estão numa rodinha, algumas estão com talit, outras estão com tefilim, só isso no visual já, né, as pessoas que são ortodoxas mais radicais já acham uma afronta, e aí começam a tirar coisas, ou a gritar, etc. Então, o que eu ia dizer, na verdade, até não era das mulheres do muro, era das mulheres da reforma, né, Women of Reform Judaism, que aí é a Anat Hoffman e tal, que é dentro do judaísmo reformista digamos, tem um nome para isso, uma sororidade, eu acho. Uma organização de mulheres, né, reformistas, que tem essa liderança, que é a Anat Hoffman, que é uma pessoa super engajada em feminismo, em judaísmo reformista, em ter um espaço. E a Anat Hoffman, ela era, digamos assim, contrária, né? A posição inicial era contrária a aceitar o espaço igualitário. Por quê? Porque ela diz assim, bom, então nós aceitamos isso, nós estamos aceitando um lugar de segunda, entre aspas, de segunda, que é visto pelos outros como um lugar de segunda categoria, e aí nós nos colocamos numa posição de segunda categoria. E ela reviu esse posicionamento dela e foi, então, alterado para aceitar, né, aquele espaço, numa visão, assim, de, bom, esse é o primeiro movimento de digamos, de uma reengenharia desse carro que está andando. Então, nós precisamos entrar nesse carro, entendeu? Não sei se nós vamos entrar na frente, nós vamos entrar no lado, na janela, no corredor, nós vamos entrar. E aí a gente vai lutar para de dentro, né, a gente mudar, a gente tentar, né, consolidar esse espaço, ou quem sabe até ter uma abertura maior, assim, não sei. Aí é uma coisa bem para mais futuro, eu creio, né? Mas de qualquer forma, não entrar, não aceitar aquele espaço é sair da mesa de discussão. É você não, né? Você ceder, você dizer assim, não. Então, ou é tudo ou é nada. Eu quero lá no lugar principal, ou não quero. Então, talvez, né, seja interessante esse primeiro movimento. Então, acho que é isso. Acho que é tentar... É sempre tudo dialogado, tudo construído, né? Nada é construído... O homem não tem que fazer como... Né? Clichê, né? Omelete sem quebrar os ovos. Não tem como, mas é verdade, né? Então, só para comentar a respeito desse assunto, pessoal que está ouvindo, para vocês, assim, fechem os olhos e visualizem. Tem um muro, Kotel, que é aquele parte principal, que geralmente a gente vê as fotos, etc. E tem um lado mais lateral, tá? Que é um pouquinho mais escondido, que tem uma rampa, que é justamente onde as mulheres fazem as suas cerimônias, onde foi, inclusive, o Bat Mitzvah, o primeiro Bat Mitzvah das mulheres, lá em Jerusalém, das adultas, né, foi nesse local mais reservado. Então, só para vocês entenderem assim o layout dos espaços, da conquista de espaços. Então, tem essas duas posições. Eu vou confessar, Daniel, eu acompanhei o Bat Mitzvah, eu estava lá, eu fiquei um pouco indignada, eu fui um pouco da turma do tudo ou nada, eu falei, pô, mas está aqui, o bonito era fazer lá embaixo, né? Sim. E tinha a turma justamente do que não queria confrontar, entrar no confronto. E às vezes o pessoal vai no confronto. E tem dias que eles vão, hoje vai ser lá, e vai ser lá. E eles vão assim, e eles veem o que acontece, entende? Isso eu já vi também. A gente não sabe, né, como é que vai se desenvolver isso. Mas uma outra coisa que chegou aqui, uma pergunta que é interessante também, na verdade são duas perguntas. Uma é a questão do referencial, ou seja, a gente
vive num mundo em que a mídia tem um peso muito grande, as redes sociais, as mídias têm um peso muito grande. E o que se percebe é que quando a mídia quer ouvir uma referência sobre judaísmo, acaba convocando um rabino ortodoxo, o que acaba, isso na diáspora, principalmente aqui na América do Sul, o que acaba reforçando a posição da ortodoxia. Como que tu acha que seria a estratégia para tentar romper e ter esses outros referenciais que não fossem a ortodoxia, não é? Como o ícone, digamos assim, judaico. Você fala assim, não, isso não é o absoluto, temos outros modelos judaicos. Então, essa é uma pergunta, não é? E já engatilhando com essa, a sensação, que também não sei se é estatística, a pessoa colocou que sim, não sei se é verdadeiro ou não, a ortodoxia parece que está se expandindo com mais velocidade do que os outros movimentos. Como é que se explica isso, não é? Essa expansão em pleno século XXI de uns movimentos mais tradicionais, mais, enfim, não é? Como é que você veria isso? Então, seriam essas duas questões, dos modelos icônicos e de uma expansão que parece que foi um retrocesso, digamos. Em relação à primeira pergunta, eu acho que isso varia um pouco de lugar para lugar. Tem diversos lugares assim que a referência é uma liderança judaica liberal. Vamos lembrar assim que por muito tempo no Brasil a referência judaica, a imagem de uma liderança judaica foi o Rabino Henry Sobel, assim, que é um rabino, foi um rabino liberal. Então acho que ele é um exemplo, assim, né? Mas eu acho que a resposta, assim, o que fazer nesse momento, né? Se a gente quer ter essa garantia de que a gente, como movimento, tem uma visibilidade maior, né? Eu acho que a gente tem que ter dois ou três movimentos. Assim, acho que a gente tem que ter um movimento de abertura da porta da nossa casa, quer dizer, então as nossas instituições elas têm que estar com as portas abertas e convidando pessoas e se tornar visíveis, assim. Acho que isso é importante. E eu quero dizer assim, escolas, né? Cursos que possam ser interessantes para a comunidade, ações comunitárias que sejam não só centradas na comunidade judaica, mas que também revertam para a comunidade maior. Isso dá visibilidade bastante, assim, é uma preocupação sempre, né, do nosso movimento, né, de fazer algum tipo de justiça social, assim, de ação de justiça social, e também a gente saindo, né, não, as pessoas entrando na nossa casa e a gente também indo em outros lugares, quer dizer, estar presente em momentos importantes para a cidade, para o governo, para a vida comunitária no geral, datas importantes. Acho que a gente tem que ter rabinos, né, líderes posicionados, fazendo contatos. Acho que isso é bem importante, né? Nos espaços de mídia, jornais, rádios, tem que ter também assim um proativismo assim da nossa parte. Acho que é bem importante isso aí, né? E isso aí facilita, né, se tornar um pouco mais conhecido, assim. Acho que isso é um caminho. Sobre a outra questão, isso acho que também varia, a explicação ela vai variar de acordo com aquele lugar onde esse fenômeno está acontecendo, assim, né? Como os judeus reformistas não perde pessoas para a ortodoxia, assim. Então essas pessoas, elas em geral, elas vêm de outros movimentos um pouco mais fechados, assim. A gente até pode, não é impossível, mas elas vêm de outras linhas, né? Então a gente tem que tentar assim fazer um esforço como movimento para se tornar mais atrativos, talvez. Então acho que é uma questão de mais de ganho dessas outras do que perda dos nossos, assim, sabe? Acho que quando a gente perde, a gente às vezes perde por desengajamento, assim. Eu venho de um ambiente em que eu achava no início, assim, da minha vida, mais uma identificação maior com o movimento conservador, e isso logo né, fiz a rota de saída, e assim como aconteceu comigo, aconteceu com outras pessoas, pode acontecer o contrário, entendeu? Né? Não nada impede.
Mas eu acho que às vezes quando a gente tem pessoas que saem, às vezes é mais por desengajamento, assim, por tu chamar essa pessoa de volta, muitas vezes até ela vem. A gente não, isso é uma tarefa que para toda a comunidade vale, assim. Toda a comunidade tem alguém ou algumas pessoas, uma família, uma pessoa que daqui a pouco você parou de ver. E daqui a pouco, às vezes, aquela pessoa tava faltando, assim, conversar com ela, puxar para um canto, né, dar um pouco mais de atenção e entender, conversar um pouco mais, saber o que, né, qual que era a expectativa dela ali dentro e tal. E muitas vezes nisso aí você traz, né? Então, não sei te dizer qual é o fenômeno que leva ao crescimento desses, né? Eu até tenho aqui, mas eu teria que abrir, assim. Tem um Pew Report, até recomendo, assim, posso até botar no chat aqui para ti, Ethel, que eu acho que é bem atual, tá? Esse é um relatório que saiu agora, 2021, com várias estatísticas interessantes. E aproveitando, já estamos nos encaminhando aqui para os finalmente, né? Tem uma pergunta que até casa com o comentário que tu fez agora da tua trajetória pessoal, porque é justamente as pessoas perguntando assim, mas eu não sou muito religioso, como é que eu posso participar, etc. Como é que foi, assim, a tua trajetória pessoal para chegar a ser presidente da União Judaica, né, Reformista? Pois é, foi? Eu acho que a minha história pessoal, ela é muito pessoal mesmo, assim, ela não sei se ela se aplica a outras pessoas, assim, ela foi o que se aplicou para mim, assim, né, mas era uma circunstância muito especial minha, assim, eu conheço outras pessoas, que foi pelo lado religioso, assim, né, eu conheço muitas outras pessoas que são excelentes líderes comunitários e que não tem, assim o interesse primário deles não é necessariamente alguma coisa religiosa e tal, estudo. Essas pessoas, elas têm uma visão mesmo, assim, muitas delas de querer fazer algo pela sua comunidade, querer que a sua sinagoga sobreviva, que vá mais longe, que mude, que esteja atual, etc. Então, acho que isso varia um pouco, assim, não tem, talvez, necessariamente a pegada de algum estudo, alguma coisa assim. E eu acho que eu fui fazendo essa transição, em que num primeiro momento eu tinha uma necessidade bastante de estudar a parte religiosa, eu curtia isso aí, eu fazia, né, treinei coisas de reza, né, eu ia sexta-feira, ia sábado de manhã, várias vezes e tal, aprendi a conduzir serviços e fazia a leitura da Torá, né, fazia, quando eu ia no sábado de manhã, lia umas 2 ou 3 aliot, no Rosh Hashanah Yom Kippur sempre lia. Então, tipo, eu gostava daquela função, assim. Aí depois, um tempo, eu comecei a ir só na sexta-feira e tal. E aí aconteceu um momento, assim, que eu perdi a identificação, porque saiu a pessoa com quem eu me identificava, que era o líder religioso da época, que era um líder que para a cidade ele foi muito importante, ele trouxe muita gente para dentro da sinagoga, foi uma pessoa realmente muito importante para mim e para outras pessoas que conviveram naquele momento e tal, e que ele se identificava como conservador e eu entendia que aquilo era o judaísmo conservador. E aí, quando veio, né, a pessoa que o substituiu era um conservador de raiz, assim, né? E aí eu entendi assim, poxa, mas acho que não é bem o que eu entendia, né? Não é bem a mesma coisa, assim. E aí eu, assim, fiquei um tempo meio afastado, ia de vez em quando, tal. Daqui a pouco eu cortei, né? E aí eu passei a ir numa sinagoga reformista, que era uma sinagoga reformista de raiz, assim, né? Uma sinagoga que foi fundada por judeus alemães, que é a Sibra, em Porto Alegre. E nessa sinagoga eu assim comecei a entender um pouco mais e a querer me aprofundar no que era o judaísmo reformista. E aí eu comecei a interagir com algumas pessoas que eram lideranças do movimento reformista. Mandei alguns e-mails, me responderam, foram super, assim, abertos e mas então participa conosco, isso e aquilo. E quando eu vi, eu estava, assim, digamos, interagindo de uma forma mais consistente. Não tinha muita gente da minha idade, assim, que frequentasse com tanta assiduidade e que tivesse, assim, algum interesse de participar das coisas da diretoria. Então, eu também acabei entrando na diretoria da sinagoga, depois, né, entrei acompanhei a diretoria da World Union da Latinoamérica, que virou União dos Judaísmo Reformista, aí fui entrando,
fui convivendo com as pessoas ali do grupo, né? Algumas pessoas foram vindo também, se integrando, e foi meio que um caminho, que aí eu acabei, digamos assim, nunca me desinteressei, assim, pela parte religiosa, que eu acho legal, eu curto estudar, ler, música, eu acho bem interessante, assim, estudo também algumas, né, ouço algumas variações, assim, né, que me chamam a atenção, mas eu fui, assim, me preocupando mais com a questão de futuro comunitário mesmo, assim, sabe, e aí eu acho que aí teve essa pegada na União de Judaísmo Reformista, que é uma preocupação, assim, primeira linha do dia, assim, né, quer dizer, se isso não acontecer, deu, né, que a União de Judaísmo Reformista, ela tem um grande contraste, né, você tem nela sinagogas como a CIP-ARI, que tem a felicidade de estarem, né, em lugares com muitos judeus e de terem, né, um quadro de associados bom, assim, e com bastante sustentação, né, estão muito fortes, são bastante grandes, assim, né, e tem uma autonomia muito grande, assim, e você tem, né, o outro extremo de comunidades que estão querendo, né, assim, lutando para manter as suas portas abertas, assim. Pesquisando para saber como é que elas vão pagar para ter um rabino, ou para manter, né, um serviço de Shabat com algumas pessoas voluntárias. E a gente tem que estar com a disposição para atender todos eles, né? Os grandes, para a gente assim se mostrar importante, poxa, a gente gosta muito, importante para o movimento, né, essa identificação pela comunidade de vocês, e os pequenos também, para a gente poder, né, oferecer conteúdo através do grupo que produz conteúdo e que, né, da comunicação, né, os projetos de Tikkun Olam que agora afetaram na pandemia. Enfim, acho que tem um sabor diferente, assim. É uma outra batida que também é bem interessante e que, às vezes, talvez, para alguma pessoa que queira se aproximar, seja uma batida mais frequente das pessoas gostarem, que é interagir nessa parte comunitária, assim. Tá? Tem uma pergunta que chegou aqui, que é bem específica, talvez até um pouco porque você passou ali nas responsas sobre a questão da cremação, e não sei se tu queres dar a tua opinião, e depois podemos ampliar no nosso próximo encontro, que vai ser com o Rabino Uri. A pergunta é se a reforma aceita a cremação. Tá? Então, a Tirce está perguntando, obrigada aí, Tirce, pela pergunta, que é uma pergunta muito atual. Muito atual. A pergunta é super atual. A pergunta é super atual. Aí, o que eu vou dizer, assim, eu vou responder politicamente, tá? Vamos dizer assim, aquela responsa foi liderada pelo CCAR, pela Central Conference of American Rabbis. Aquela responsa chegou ao final com a conclusão votada de que poderia ser feita a cremação se fosse um desejo expresso da pessoa. No caso, um disparador foi o pai pediu, era o desejo do pai, faleceu, aí a filha queria saber como é que ela lidava com o fato de, entre aspas, a cremação ser proibida e o mandamento de você honrar teu pai e respeitar a vontade do seu pai. Como é que eu resolvo essa situação? E aí começaram a buscar fontes, então tem lá todo o estudo das fontes, né, para encaminhar para a conclusão, assim, daquela pergunta, se foi pedido que um rabino diga as palavras ou oficie o serviço, foi votado que era para oficiar o serviço. Depois, tem uma observação que, em função, né, porque isso é o 1800 e alguma coisa, 91, depois teve, nos anos 60, alguma coisa de novo. Aí se argumenta o seguinte, bom, em função do Holocausto, como teve a questão das cremações, dos fornos crematórios, deve-se oferecer, deve ser mais assim, digamos assim, deve-se dar mais uma oportunidade para oferecer um enterro tradicional, que em função da relação da cremação com aquilo. Aquilo é uma resposta americana, tá? A gente tem por hábito, né, judaicamente falando, do ponto de vista reformista e tal, respeitar jurisdições. O Brasil hoje tem a felicidade de ter uma organização que eu, assim, realmente por um lapso eu não citei, que é o Conselho Rabínico Reformista do Brasil, que são os rabinos reformistas do Brasil que fundaram, talvez dois anos, creio, 1 ano e meio, 2, fundaram, né,
já vinham trabalhando em forma, assim, extraoficial juntos, mas fizeram o grupo faz uns 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. Esse grupo vai ter que debater essas questões, entende? Vai ter que formar o seu julgamento. Nós estamos esperando. Tem outras questões bem importantes que a gente já está provocando eles e que eles têm trabalhado bastante. A gente sabe que eles são, né, super parceiros, né? Então, eu não vou, nesse momento, dizer que o judaísmo reformista aceita ou não aceita, porque politicamente aqui eu não posso dizer isso, que não tem essa resposta. A resposta está em aberto, né? Mas o que a gente vê de outros lugares é isso. E cremação é feita na Inglaterra, judaicamente, há mais de 100 anos. Comentando em relação a essa questão do Shoah, do Holocausto, nós temos um caso aqui que é justamente um pedido expresso da sobrevivente, que ela disse o seguinte: a minha família toda morreu queimada, né, nos fornos. Eu também quero ser. Eu também quero ser. Ela não quer ser Zeus, que ela quer seguir com a família. Eu fico até arrepiada, né, gente? Porque é muito emocionante a postura dela. Sim. Daniel, uma última mensagem, e aí eu e o Douglas vamos encerrar e fazer o convite para o nosso próximo encontro, que vai ser, inclusive, com o vice-presidente do Conselho Rabínico. Mas bom, vamos lá, Daniel, último... Rabino Uri Lam, uma pessoa muito querida, gosto muito dele. Parceiro de Artseino também aí, né? Cara fenomenal, vão estar muito bem assistidos, e eu quero basicamente agradecer mesmo, Ethel, Douglas, e parabenizar vocês por estarem conduzindo esse programa. Eu acho que é um ganho para todos que se interessam por judaísmo reformista, e eu fico bastante honrado, assim, de ter podido participar um pouco hoje. Eu fico à disposição. Se quiserem aprofundar em algum tema específico, alguma coisa, a gente está aí. Nunca tem uma resposta exata para as perguntas. A gente sempre tem uma pergunta que é a resposta, né? Então, isso faz parte da tradição judaica. E que bom que a gente tenha essa tradição, porque abre caminhos para a gente conversar, discutir, trazer ideias que, pelo que a gente viu da apresentação, é o que fundamenta o judaísmo reformista, né? Que a gente possa trazer as demandas e a gente possa discutir como agir em determinadas situações. Muitíssimo obrigado, Daniel, pela tua fala, excelente, muito obrigado mesmo. E como disse a Ethel, na próxima semana, na terça-feira, a gente vai ter a presença do Uri Lam, que é vice-presidente do Conselho Rabínico Reformista, professor no seminário Rabínico Reformista, uma pessoa extremamente capacitada, muito, muito bacana, e é imperdível, né? Ele com o jeito dele, sempre de trazer à luz do pensamento as questões que a gente, no dia a dia, trata, né? Ele vai falar conosco na próxima semana sobre como ser um religioso reformista em um mundo científico, né? Qual que é a proposta que o judaísmo reformista traz para isso? Então, continuando o nosso ciclo de palestras sobre ser judeu, aguardo vocês na próxima semana, às 20h30 da noite. Isso, porque terça é dia D. E lembrando, o Uri, muita gente acompanha também os Shabbatot deles, maravilhosos. Ele é o rabino da congregação Betel. Daniel, mais uma vez agradecemos tua presença. Com certeza queremos contar contigo para outros debates, para outros assuntos. O pessoal vai sugerindo temas e a gente vai montando novos painéis. Agradeço a presença de todos aqui em mais essa noite enriquecedora. Muito obrigado mesmo e até terça, não é? Porque terça, Douglas, é dia D. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, gente.